E aí, meu filho, você tá bom? Bicho, hoje a gente vai resolver uma questãozinha aqui muito bonita do nosso queridíssimo e conhecido IME, né? Pra você que não sabe o que é isso. Cara, é o Instituto Militar de Engenharia, tá? Uma das provas mais concorridas e mais difíceis de se entrar no Brasil. E que geralmente, cara, traz questões, assim, belíssimas pra gente poder resolver e falar um pouco disso daí. Beleza? Então, cara, é o seguinte. Trouxe pra vocês uma questão aqui muito bonita, tá? E eu quero, cara, te mostrar não apenas como resolver essa questão, mas o meu intuito aqui nesse exercício de hoje é te deixar um pouco mais inteligente. Beleza, bicho? Então bora lá e vem comigo pra essa parada. Então tá aí, cara. Questãozinha boa, hein? Tá até aí, ó. Grifei até os pontos importantes já. Beleza. Então é o seguinte. Um raio de luz monocromática incide perpendicularmente no fundo transparente de um balde cilíndrico, inicialmente em repouso. Continuando a sua trajetória, o raio de luz atravessa a água a uma distância b do eixo z, né? A distância b é essa daqui. Eixo de simetria do balde, até ser transmitido para o ar de acordo com a figura acima. Se o balde e a água giram em torno do eixo z a uma velocidade angular constante, calcule o menor valor de b para que a luz sofre reflexão total. Quase nu. Que isso, bicho. Então vamos lá. Primeiro vamos entender aqui umas coisas. Então, cara, eu peguei aqui pra vocês uma situaçãozinha. Tá aí? Tá conseguindo ver aí? Beleza, deixa eu só trazer esse desenho mais pro lado aqui. Tá aí. Então, cara, é o seguinte. Imagina que eu tenho uma fonte de luz aqui, ó. Dentro de um meio que eu chamei de N2. E esse meio N2, no caso aqui pode ser a água, ele é mais refringente do que o meio N1. Ou seja, ele vai fazer com que a luz refrate muito mais do que o outro meio. Então, cara, eu peguei um raio de luz aqui, ó, saindo da nossa fonte de luz, incidindo diretamente na superfície. Como os índices de refração, né, como os meios são diferentes, então a gente sabe muito bem que vai haver o quê? Vai haver uma refração. Claro que, cara, o que vai acontecer? Não há refração total. Né? Então o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, cara, parte desse raio de luz vai refratar e parte vai sofrer reflexão. Uma parte muito pequena. Então, cara, eu peguei aqui ó, um ângulo θ1, que esse raio de luz faz com a normal. E você percebe que o θ2, então, ele é maior, ou seja, ele está mais afastado da normal. Isso por quê? Porque o meio N1 ele é menos refringente. Então, meio menos refringente, a luz tende a se afastar da normal. Beleza? Então, cara, agora eu peguei aqui ó, um outro raio de luz um pouco mais inclinado, né? Então, o θ3 aqui, ó, vocês estão vendo, é um pouco maior do que o θ1. E, cara, você percebe que o quê? No bicho, esse raio de luz refratou muito mais, né? Olha a diferença desse raio de luz para esse aqui. Beleza? Então, refratou muito mais. Então, ó, o θ4 é muito maior do que o θ2. Beleza? Então, bicho, deve existir um ângulo, né? Se você já tá entendendo a parada aí, então quanto mais inclinado eu faço esse raio de luz ficar, mais para fora vai sair lá do outro lado, do meio menos refringente. Então, cara, deve ter um ângulo certo, e quando eu acerto aqui na superfície, esse raio de luz não consiga mais sair, né? Então você percebe que esse raio de luz aqui, ó, ele tá deitando, né? Olha só. Então deve ter um ângulo que esse cara tá totalmente deitado aqui na superfície. E tem. Então quando o raio refratado faz 90 graus com a superfície, existe um ângulo, que a gente chama de ângulo limite, no qual, a partir deste ângulo, né? Então quanto mais eu aumentar esse ângulo aqui, o raio de luz não sofre mais refração, né? Como você tá vendo aqui, então, cara, o raio de luz ele tá fazendo 90 graus com a superfície, tá fazendo 90 graus com a normal. Ou seja, ele tá rasante aqui, bicho, ele tá aqui, ó, tá passando na linha da superfície, tá rasante, então ele não sai, certo? Então qualquer ângulo lá pra cima, esse cara não vai mais sair. Então, cara, esse cara aqui vai sofrer só reflexão, então ele não vai mais trocar de meio. Então esse ângulo aqui é o que a gente chama de ângulo limite. Então o ângulo limite é o ângulo no qual, a partir daquele ângulo, não há mais refração, apenas reflexão total. Beleza? Recordou disso daí, cara? Isso aqui vai ser extremamente importante pra gente resolver o nosso exercício. Então deixa eu voltar aqui. Então, bicho, o que tá acontecendo? Tem um balde de luz aqui. Um balde de luz, não. Eu tenho um balde de água e um raio de luz aqui, bicho. Esse raio de luz, então, ele tá incidindo aqui, ó. Bem aqui. Nesse ponto que ele tá chamando de B. Na verdade, B aqui é esse raiozinho aqui, né? Mas beleza. Então ele tá incidindo no ponto B. E aí, cara, esse raio de luz aqui, o que ele tá falando? Depois que ele começar a girar esse balde, o que vai acontecer? Então, peguei aqui e desenhei pra você.
Primeiro, o que eu quero que você perceba, cara, o balde com água, quando ele começa a rotacionar em torno do eixo de simetria, né, que é o eixo que vai dividir ele em partes iguais, quando ele começa a rotacionar, você pode perceber aí. Se você sabe um pouco de leis de Newton, você vai lembrar disso daqui, né, porque aparece uma força centrípeta aqui, uma força centrífuga resultante de uma centrípeta, que faz com que a água tente sair para fora, né? Isso faz então com que crie uma barriguinha aqui embaixo, então forme uma superfície parabólica, né? Então forma uma parábola aqui. Só que, cara, isso aqui é 3D, né? O balde não é plano. Então, basicamente, quando a gente tem então essa situação, a gente tem aqui, né? Então, uma parábola, certo? Isso aqui é uma parábola, se você olhar só no eixo Y. Né? Então tá aqui, ó, a nossa parábola aqui. Tá aí, você tem só uma parábola, mas quando eu rotaciono essa parábola em torno do eixo de simetria, né? Então tá aqui, ó, ômega, então a parábola tá rotacionando. A gente tem uma figura 3D que a gente chama então de paraboloide, tá aqui. Você não precisava saber isso daqui, tá? Pra resolver o problema, mas eu prefiro que você entenda o que tá rolando aqui. Beleza? Então isso aqui, claro, é um sólido de revolução, né? Que a gente chama. Beleza? Então beleza, então vamos lá. Então, cara, ó, o raio de luz tá incidindo aqui do ponto B. Então peguei aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo acertar direitinho. Beleza. Então o raio de luz tá incidindo aqui. E, cara, então o que tem que acontecer? Quando ele bater na superfície, o que vai acontecer? Você sabe que eu tracei a normal aqui, né, previamente. Então tá aqui a normal, a superfície, formando sempre 90 graus com a superfície. Então aqui aparece um ângulo que eu vou chamar de θ, que é o ângulo de incidência. E esse raio de luz, cara, ele vai sofrer refração, porque a água e o ar têm índice de refração diferente. Então esse raio de luz aqui, ele vai se afastar do normal, como a gente viu, né? Porque ele tá indo pro meio menos refringente, pro meio mais refringente. Ou ao contrário, né? Tá indo no meio mais refringente pro meio menos refringente. Então tá aqui esse raio de luz aqui. Só que, bicho, o que eu quero? Eu quero a situação em que ocorre reflexão total. Então, onde isso acontece? Acontece, cara, quando esse raio de luz tá aqui, ó. Tem rasante a superfície, bicho. Rasgando ali a superfície do objeto. E quando isso acontece... Aqui, cara, quando o raio de luz refratado, então forma 90 graus com a superfície. Beleza? Então aí, nesse caso, o nosso θi aqui seria, então, o nosso ângulo limite. Beleza? Então, cara, o que eu vou fazer para achar, né, o seno desse ângulo, bicho? A boa e velha lei de Snell. Certo? Então a gente vai fazer aqui, ó. Qual que é a lei de Snell, cara? Ó, N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Então quem que é N1, cara? N1 é o nosso meio do qual a luz está incidindo. No caso é a água. Então se você for vir aqui no cantinho, ele vai te falar aqui, ó. Índice de refração da água é N e o índice de refração do ar é 1. Então vamos lá, vamos substituir. Então N1 é o nosso meio de incidência. Então o índice de refração da água é 1. É N, né? Desculpa. Então a gente tem aqui o seno de θ1, que é o seno de θi, que é o seno do ângulo incidente. É igual. Índice de refração do ar, o cara falou que é 1. Seno de θ2, cara, então esse seno de θ2 é o que, né? Isso aqui, né? É esse ângulo de refração aqui. Cara, quanto que tem que ser esse ângulo para haver reflexão total mesmo? Tem que ser 90. Beleza? Então, esse θ aqui, cara, tem que ser 90. E eu te pergunto, cara, qual que é o ângulo cujo o seno desse ângulo... Ou melhor, qual é o valor do seno de 90? É 1. Beleza? Então a gente tem 1 vezes 1. Logo, bicho, então a gente chega aqui, ó, que seno de θi é igual a 1. Agora eu vou passar o n dividindo 1 sobre n. Beleza, então guarda essa equação aqui, que vai ser extremamente importante pra gente. Beleza. Então, cara, tá aí. O que a gente faz agora? Vamos equacionar, cara, o movimento desse cara aqui. Então, cara, imagina que eu vou pegar aqui, ó, uma gotícula de água, pequenininha. Né? De modo que o quê? De modo que essa gotícula de água, cara, esteja exatamente no ponto B. Porque eu quero saber aonde é esse B mínimo. Então, qual é essa distância que ele tem que estar do eixo de simetria para que haja reflexão total. Então, cara, vamos lá. Que forças que atuam nessa pequena gotícula de água aqui? Cara, você vai me dizer aí o peso dela, certo? Então, peso. E que mais? Cara, não tem mais nada, né? Não tem força elétrica, não tem força magnética, não tem nada disso.
Então, a única força que vai ter aqui, então, cara, é a nossa força normal. Beleza? Então, cara, o que eu quero que você perceba? Essa gotícula de água que tá rodando ao redor do esse eixo de simetria, se ela tivesse uma aceleração para cima ou para baixo, cara, você concorda comigo? Que conforme essa gotícula vai rodando, né? Vamos supor que ela tem uma aceleração para baixo. Então ela vai rodando, cara, e ela vai tendo uma aceleração para baixo, então ela vai caindo, certo? E não é isso que acontece, cara. Porque se ela fosse mudando toda hora de posição, ia ser muito difícil de calcular, né? E não é isso que a gente quer. Então, o que eu quero saber, cara? O que eu quero que você entenda? Nesse caso aqui, no eixo Y, né? Então, no eixo vertical, não tem aceleração, cara. Ou seja, ele está numa condição de equilíbrio. Beleza? E agora, no eixo X, vamos fazer o seguinte, então, vamos decompor essa força normal aqui, ó. Então tá aqui, vamos decompor a força normal. Cara, de modo que o quê? Então aqui tem a componente vertical da normal, que eu chamei de NY. E eu tenho a componente horizontal da normal, que eu vou chamar de NX. O que eu quero que você perceba, cara? Quem que tá aqui, ó? Quem tá aqui? Deixa eu arrumar isso aqui. Aí. Cara, quem tá aqui? Cara, quem tá aqui é justamente o nosso ângulo θi, que é o nosso ângulo de incidência. Ou seja, se você for pegar então onde esse ângulo θi tá, cara, ele também tá aqui, ó. θi. Por quê? Porque esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Beleza? Então, cara, ó, decompus aqui. Então, quem que vai ser o meu NX, por exemplo? Vai ser N vezes o seno desse ângulo, né? Por quê? Porque a componente horizontal está sem o ângulo. Então, NX vai ser N seno de θ. E o nosso NY, então, tá aí, né? NY está colada com o ângulo, então está com o ângulo. Então, NY é N cosseno de θ. Beleza, cara? Então o que eu quero que você perceba? Esse cara vai estar rodando ao redor desse eixo de simetria. A gente viu que ele não vai nem subir nem cair. Então, cara, que tipo de movimento esse cara vai ter, né? Que tipo de trajetória? Vai ter uma trajetória circular, né? Inclusive o cara falou ali, né, no enunciado, que ele estava no movimento onde a velocidade angular era constante. Então ele está no MCU. Só que, cara, mesmo que... Deixa eu só tirar esse NX e esse NY aqui. Bem, então, mesmo que esse cara não tenha aceleração tangencial, né, não tenha aceleração vertical, ele tem que ter uma aceleração no sentido horizontal. Por quê? Porque, cara, para esse cara fazer uma curva, você concorda que a velocidade dele tem que mudar de direção? Então, o que faz a velocidade mudar de direção? É a aceleração centrípeta. Nesse caso aqui, como ele está fazendo uma curva, né? Então, ele tem aceleração centrípeta. Então, cara, quem tá fazendo o papel de força centrípeta? Quem que tá fazendo esse cara rodar ao redor do eixo de simetria? É essa força aqui, N seno de θi. Então, cara, o que eu quero que você perceba? Qual que vai ser o raio né, que esse cara vai descrever ao redor desse eixo de rotação? Cara, eu peguei um ponto que ele tá justamente sobre o ponto B. Ou seja, o raio desse cara aqui vai ser, então, a própria distância B, que é o que eu quero descobrir. Então, beleza, cara, vamos equacionar aqui. Então, em Y, como eu falei pra você, esse cara não sobe nem desce, então a força, ele tá numa situação de equilíbrio, onde a resultante das forças em Y é igual a zero. Então, cara, se isso aqui é igual a zero, o que a gente tem em Y? N cosseno θ e P. Logo, então a gente tem que N cosseno de θ é igual a P, que é o nosso peso. Beleza? Então, cara, com isso, agora vamos aqui pro eixo X. No eixo X, então, a gente, como eu falei, vamos ter uma força centrípeta, que é a responsável por fazer este cara realizar um movimento circular. Então, a nossa resultante da força em X tem que ser a força centrípeta. Quem que eu tenho em X, cara? Eu só tenho N seno de θ. Então, é ele mesmo que é a minha força centrípeta. Então, eu tenho aqui, ó, N seno de θ é igual a força centrípeta, né? Quem que é força? É massa vezes a aceleração centrípeta. O que eu quero que você lembra, né, cara? O que é aceleração centrípeta? A gente sabe que a aceleração centrípeta é V² sobre R. Nesse caso, não vai ser importante pra gente, não vai ser interessante pra gente usar essa equação. Por quê? Porque eu não sei qual é a velocidade tangencial desse cara.
Eu só sei que ele tá numa velocidade angular constante. Então o que você tem que lembrar, cara? Num MCU, a gente tem que a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. De modo que quando eu substituir esse V nesse V aqui, ó, então eu vou ter ômega quadrado R quadrado sobre R. Beleza? Então eu coloquei esse V no lugar desse. E aí, cara, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho um R aqui embaixo que vai sumir com esse quadrado. Então vai sobrar ômega quadrado vezes R. Então essa é a nossa aceleração centrípeta aqui. Então deixa eu apagar esse cara. Tá aqui. Então a aceleração centrípeta vai ser o quê? Ômega ao quadrado vezes R. Só que quem que é o R? Quem que é o nosso raio? É o próprio B. Ah, fela das unhas, bicho. Então é esse cara que eu quero achar. Eu quero achar o B. Beleza? Então, bicho, eu tenho aqui ó, duas equações. Certo? Deixa eu até, inclusive, aumentar um pouquinho isso aqui. Aí. Então eu tenho duas equações, cara. E eu quero resolver isso daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa equação por essa. Beleza? Eu vou dividir membro a membro aqui, cara. Tá aqui, ó. Então eu vou dividir uma equação pela outra, né? Tem um sisteminha de equações aqui. Por que eu vou fazer isso, bicho? Prestem atenção. N com N vai embora. Né? Quem que é o nosso peso? Só lembrando aqui. Peso é mg. É a massa da gotinha vezes a gravidade. Então esse m com esse m também vai embora. Por quê, cara? Porque, cara, essa trajetória eu não preciso que dependa da massa da gotinha. A gotícula de água eu só usei para uma referência. Então é óbvio que o nosso movimento final, né, o nosso passo final, que é descobrir qual que é esse B mínimo para que aconteça reflexão total, não pode depender dessa gotinha, não pode depender da massa dessa gotinha. Pô, se essa gotinha for um pouco mais gordinha, se ela for mais maçuda, vai mudar o meu ângulo? Não, não pode acontecer isso. Então por isso que é normal e a massa some. De modo que eu vou ficar com o que então, cara? Eu vou ficar aqui, ó. Portanto, a gente vai ter o que? Então, seno de θ sobre cosseno de θ é igual ao que sobrou ali, né? Então, ômega quadrado vezes B sobre G. Ômega quadrado vezes B sobre G. Beleza. Então, cara, o que eu quero que você perceba? Eu tenho aqui seno de θ. Só que o seno de θ eu já calculei, cara. Inclusive, esse seno de θ não é qualquer seno de θ. É o seno de θ no qual ocorre a reflexão total. No qual esse B é mínimo. Então, eu estou nesse momento que eu vou substituir isso daqui, eu estou minimizando a minha função. Estou fazendo essa função ser tal que esse, ou melhor, estou maximizando, né? Estou fazendo com que essa função, ou essa equação, o B, que é esse raio, seja o B máximo, que a partir daquele B, cara, não vai ocorrer, a partir daquele B para trás, né? Por isso que seria minimizando, né? Então, daquele B para trás não vai ocorrer flexão total. Então, nesse momento, eu estou minimizando essa função aqui. Só que, cara, quem que eu não tenho? Eu tenho o seno, mas eu não tenho o cosseno. Então, eu tenho que achar o cosseno desse cara aí. O que eu quero que você lembre, então, cara? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá até aqui, né? Eita! Esqueci de apagar aqui, ó. Beleza, deixa eu só tirar isso aqui. Tá aí. Então, cara, eu quero que você lembre o quê? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Relação fundamental da trigonometria. Beleza? Então, cara, quem que é o nosso seno? O nosso seno tava lá em cima, lá, né, cara? A gente descobriu. Tá aqui, ó. 1 sobre n. Então, seno vai ser 1 ao quadrado sobre n ao quadrado. Certo? Só que 1 ao quadrado é 1. Mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, bicho, para aquele cuja religião não permite o uso de denominadores, então eu vou multiplicar todo mundo por n quadrado. Então, vai aparecer um n quadrado aqui, vai aparecer um n ao quadrado aqui, e vai aparecer um n ao quadrado aqui. Então, aqui, ó, esse com esse aqui vai embora. Então, a gente vai ter que 1 mais cosseno ao quadrado de θ, ou melhor, né? 1 mais n ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ é igual a n ao quadrado. Então eu quero o cosseno de θ, cara. Então a gente vai ter
esse 1 aqui eu vou subtrair dos dois lados, então vai ficar que o cosseno ao quadrado de θ é igual a n ao quadrado menos 1. E esse n ao quadrado que sobrou eu vou passar ele dividindo. Então, dividido por n ao quadrado. Eu não quero cosseno ao quadrado, eu quero cosseno, então o que eu vou fazer? Vou tirar a raiz dos dois lados. Então, tirando a raiz daqui, fica esse cara aqui, raiz de n ao quadrado menos 1. Raiz quadrada de n ao quadrado é só n. Então tá aí, bicho, encontrei o cosseno. Agora eu posso só substituir lá na minha equação, que é essa daqui, né? Cadê? Aqui. Então vamos lá. O que a gente vai ter? Portanto, a gente vai ter então seno de θ é 1 sobre n. Dividir por cosseno, né? Dividir por um número é multiplicar pelo inverso dele. Então, vou multiplicar pelo inverso desse cara aqui. Então, se é raiz de n ao quadrado menos 1 sobre n, vai ficar ao contrário. Então, vai ficar aqui, ó. N dividido pela raiz quadrada de n ao quadrado menos 1. Daí você percebe que isso aqui vai embora, certo? E quem sobrou aqui do outro lado, então, foi esse cara ômega quadrado vezes b. Então, cara, acabou o seu problema, né? O que você quer? Você quer o b. Então, b, esse aqui já é o b mínimo, né? Lembra lá que eu falei que quando eu falo que aquele é o ângulo limite, já estou impondo a condição de que o b é mínimo. Então, b vai ser o g, vai passar multiplicando, certo? G dividido por raiz de n ao quadrado menos 1 multiplicado pelo ômega ao quadrado. Então tá aí. Essa é a nossa resposta. A nossa questãozinha do IME, então. Então, bicho, o que eu quero que você pegue daqui? Cara, é uma questão discursiva, né? Do IME de 2013, 2014, tá ali. Então, cara, essa questão aqui, o bonito dessa questão é essa parada aqui, né? Quando você impõe que o ângulo limite é 1 sobre n, a partir do momento que você substitui esse seno de θ, você está impondo que, para que o ângulo seja o limite, esse b tem que ser o b mínimo, que é o que você queria. Aí você pode falar, mas como que eu ia minimizar essa função? Tinha que fazer uma derivada igual a zero? Tinha que usar a desigualdade das médias? Cara, não precisa, né? Porque quando eu falo que o seno do ângulo θ já é o ângulo limite, então eu já estou impondo a condição de que o b tem que ser mínimo para que isso possa acontecer. Beleza? Então tá aí, a nossa resposta b é igual a g sobre raiz de n ao quadrado menos 1 vezes ômega ao quadrado. Beleza, bicho? É isso aí.